Bom dia, a paz do Senhor Jesus, queridos, queridas, que Deus os abençoe nessa sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Quero abençoar a tua vida, apresentar a Deus agora a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento cada família agora, Jesus, que será tocado, será alcançado por essa mensagem, Senhor. Meu Pai, eu abençoo o homem e a mulher, a família, o filho, a filha, todos, Pai, o pai, a mãe, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre esta família, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esse filho, sobre esta filha, sobre este pai, sobre esta mãe. Jesus, é no nome santo de Jesus que eu te rogo, Pai, em favor de todas as famílias, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Quero compartilhar com você, querido, uma palavra da parte do nosso Deus. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Eu vou ler alguns versículos, do versículo 13 ao 19, que nos diz assim: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus fez uma pergunta aos discípulos. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa grande oportunidade que nós temos concedida pelo próprio Senhor. Se você está ouvindo esta palavra, é porque você está vivo, é porque você encontrou e recebeu a chamada de Deus para tão grande proeza e para tão grande ministério da parte de Deus. O ministério da palavra, o ministério de servir a Jesus, o ministério de ser discípulo do Senhor. Louvado seja Deus. Pois bem, e aqui é uma palavra bastante apetitosa, que dá para se refletir muito. Palavra maravilhosa esta parte de Jesus. E quero começar por esta palavra, onde os discípulos, após eles virem de alguma missão, eles chegam ali em Cesareia de Filipe, e Jesus os interroga os discípulos, dizendo e perguntando a eles o que as pessoas dizem ser Jesus. E eles começam a dizer que as pessoas dizem que, de muitas maneiras, uns dizem que ele é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vem a pergunta da parte de Jesus, aonde agora eles são confrontados. E Jesus então pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa é a grande pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Olha, querido, dá para se meditar bastante. Hoje, na nossa época, no século XXI, onde
Nós vivemos uma época onde nós temos muita informação, pois temos o mundo inteiro na palma da nossa mão. Informação a todo tempo. Boas, destrutivas, pejorativas, negativas, mensagens de autoajuda e mensagem de destruição. Então, cabe a nós, discípulos de Cristo, pessoas de bem, que vivem a verdade, ou que vivem pela prática do que é correto. Cabe a nós um esforço muito maior para filtrar a verdade em meio a tantas e tantas informações, diariamente, constantemente, em cada minuto, em cada segundo. Tem informação do mundo inteiro que chega na nossa casa através da televisão, através do iPhone, através do tablet, através dos meios de comunicação. São muitas informações. Mas eu posso garantir, fazendo uma análise, que é mais informação negativa, destrutiva, do que mensagens de salvação, de cura e libertação. Então, aí essa pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha, irmão, que para falar de Jesus, hoje ainda temos uma liberdade maravilhosa em nosso país, mas nós temos histórias bíblicas mesmo, e histórias atuais de países vizinhos, de continentes, onde o evangelho não pode ser pregado, Jesus não pode ser anunciado, Jesus não pode ser manifestado através dos seus discípulos e da sua igreja. Então você imagina essa pergunta de Jesus está sendo feita para você, está sendo feita para mim. E vós, quem dizeis que eu sou? Falar de Jesus quando você não é perseguido, quando você não encontra nenhum adversário, claro, falando isso humanamente, quando você não encontra pessoas te perseguindo, te caluniando, te fazendo com que a tua fala seja uma fala negativa, mentirosa, mesmo você dizendo a verdade, não é difícil. Mas agora, em meio a uma sociedade que quer tapar a sua boca, os seus ouvidos, os seus olhos, para que você não veja a verdade, não diga a verdade, não viva pela verdade. Então, essa pergunta é uma pergunta bastante importante. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem você diz que é Jesus? O que você fala para a sociedade? Quem é Jesus para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa foi a grande pergunta. Eu deixo essa pergunta para você refletir, analisar, buscar, conhecer, estudar. E se de fato você tem dito, anunciado para a sociedade quem é Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro, ele, naquele momento, quando ele fala, ele responde, então ele diz para Jesus. Simão Pedro, respondendo, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Olha aqui, confissão, que revelação da parte de Deus Pedro teve naquele momento, quando ele abre a sua boca e ele diz para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nesses últimos dias, estão querendo tirar essa percepção, essa revelação da nossa vida. Eles querem nos amordaçar. Então, queridos, queridas, Igreja do Senhor, Igreja do Deus vivo, é um tempo de despertar, porque grande tem sido as revelações, as manifestações do Espírito Santo, em que em nosso tempo, em nosso país, haverá um grande avivamento da parte do Senhor. Então é necessário estar enquadrado na palavra, é necessário estar buscando ao Senhor, para que quando esse momento chegar, eu não
não fique de fora desse grande avivamento, como um dos fariseus que deixava-se levar pelas fábulas, pelas crendices locais e pela sociedade local corrompida. E esse ato não era tão somente por vontade humana, mas por trás disso, por trás do ser humano, existe sempre um ser espiritual tentando corromper a sua mente, soprando na sua mente para não obedecer à palavra de Deus. Mas nós temos o Espírito Santo, e se essa é a verdade, nós temos que dizer na sociedade que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, porque esta é a revelação que Deus deu a Pedro. O próprio Jesus testifica: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou, que eu sou filho dele, que eu sou filho do Deus vivo. Aleluia! E é o tempo, nessa sociedade contaminada, corrompida, de nós ensinarmos a verdade, vivermos a verdade, vivermos na luz como Deus na luz está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo é o Filho do Deus vivo. E na sociedade que nós vivemos, as pessoas não querem saber de Deus, porque é necessário abrir mão da sua própria vida. Porque o próprio Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. E o que vale? Anunciar que Cristo é o Filho do Deus vivo e viver de acordo com a vontade do Senhor, ou viver escondido, camuflado, de acordo com a sociedade corrompida? Se envergonhar de Cristo, se envergonhar do Evangelho. Porque o próprio Cristo disse que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar dessa pessoa. Ele diz: porque aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então o que vale para você? Aleluia. Quem nós estamos dizendo que é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Fica essa grande pergunta. Nós, como atalaia, como ministro, como igreja do Deus vivo, devemos permanecer na presença do nosso Senhor, pregando a verdade, anunciando a verdade, ainda que isso custe, irmão, a nossa cabeça, como custou a cabeça de João Batista, por pregar a verdade. Ele vivia em um meio onde ele era tido como profeta, reconhecido como profeta, e ele chegou para Herodes pregando contra Herodes porque ele estava em pecado. E olha que situação. Mas temos o inimigo que luta constantemente para a gente se acovardar. Mas aquele que é nascido de novo não vai se acovardar, mas vai se levantar e vai dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa revelação não vem de homem, mas vem do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus, que é vivo e fiel e vive para todos sempre. Pois bem, esta palavra que eu queria compartilhar com você. Você é filho do Deus vivo. Você é nascido de novo. Então não recue, mas refute contra o pecado. Pregue contra o pecado. Louvado seja Deus. Devemos pregar contra o pecado, porque foi-nos revelado que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.